Olá, nós estamos iniciando o nosso encontro sobre História do Amapá, atividades econômicas do século XIX e XX. Um assunto muito importante e cobrado seu concurso. Então nós vamos passar por alguns assuntos como malha rodoviária, estrada de ferro do Amapá, ciclo da borracha, ICOME, minério de ferro, que a parte mineral é a parte mais cobrada no concurso do Amapá. Quando se trata de economia, é sobre minério, pessoal. O ciclo do ouro, a pesca, a madeira, sobre a jari celulose, cadan, céu. Então, todas essas atividades, nós vamos passar rapidamente por esses assuntos. Lembrando que nós estamos em um concurso, em uma aula de revisarço, tá? Revisarço, então não esqueça disso, ok? Então vamos lá. Antes, eu queria chamar a atenção para você o seguinte: é importante você sempre estar estudando a história do Amapá e se situando. Olha só, lembre-se que a Segunda Guerra Mundial aconteceu aí de 1939 a 1945. Então, você tem aqui durante o século XX, né, o acontecimento da Segunda Guerra Mundial. E depois você tem ali iniciando a Guerra Fria, né? Olha, você tem lá o governo de Getúlio Vargas, que foi até 1945. Lembrar também que em 1943 você tem ali o Amapá se desmembrando do Pará, né? E passando a ser ali, ó, um território federal. Então quem comanda aqui nessa época é a União, né? É o governo federal, é a União. Você, ok? Ainda não é um estado, mas já tem uma autonomia ali como território federal, ok? Primeira atividade econômica que nós vamos falar é sobre a pesca, né? Então veja, a pesca inicialmente, nós estamos falando ali do século XIX, é uma pesca ali de subsistência, né? Do indígena e do ribeirinho. Ó, de 1900 a 1940 já começa a ter um comércio local do pescado e uma ligação com Belém, ainda muito inicial. Aí em 1943, né, você tem a criação ali do território federal do Amapá. E aí começa, a partir de então, o incentivo a uma pesca artesanal. Começa a ter alguns investimentos públicos nessa área. Macapá e Santana começa a crescer, né? E aí você tem um aumento da demanda urbana, a própria cidade consumindo ali, né, esse pescado. Então Macapá e Santana crescendo, começa a ter uma necessidade maior ali do pescado, né, para atender essa demanda aí de Macapá e Santana. Em 1970 você começa a ter ali as primeiras iniciativas da pesca semi-industrial. E aí essa pesca semi-industrial, a parte mais importante naquela época foi exatamente a produção ali, né? A necessidade, o mercado comprava ali muito o que? Camarão. Então no Amapá cresceu-se muito ali a busca por camarão, né? Então você viu ali as primeiras iniciativas da pesca industrial voltada ali principalmente para o camarão. E aí de 1980 a 1990 você tem uma consolidação ali da pesca do camarão e o surgimento das colônias de pescadores. Então veja que a pesca naquela época também não era essas coisas, né? Nesse século 19 e 20 que nós estamos estudando, nós vamos ver que o maior movimento econômico foi realmente voltado para a mineração, tá, pessoal? Mas é importante que você saiba aqui da pesca. Na madeira, então na madeira você tem ali no século XIX as primeiras explorações ali, né? Lembrando que nós estamos no meio da floresta amazônica e a floresta amazônica é rica em madeira, várias madeiras de lei, né? Várias madeiras de lei, andiroba, angelim. Isso tem um valor gigante, né? Essas madeiras de lei. Essa madeira já tinha uma exploração ali em pequena escala, era uma exploração ali artesanal, pessoal, rústica, feito pelos próprios ribeirinhos, pelos próprios colonos.
né? E às vezes utilizando ali a mão de obra indígena ou afrodescendente. E qual era o destino dessa madeira, né? Era muito usada na construção de embarcações, nas próprias casas, né? Então veja, você tem ali um crescimento populacional muito grande, e aí essas casas eram construídas principalmente de madeiras, né? E também de móveis, né? Móveis para essas residências aí. E parte dessa madeira era comercializada em Belém, né? E outra parte ia também já ali para Cayena, né? Para Guiana Francesa, ok? No século XX vai ter um aumento maior dessa procura por madeira, né? Então ela passou a ganhar uma importância maior com o crescimento urbano de Macapá. Então veja, você tem o Amapá, você tem ali uma concentração muito grande de população, Macapá e Santana, né? Então aqui na região metropolitana, exatamente por conta desse crescimento urbano, houve uma necessidade também maior de maior procura de madeira. E aumentou aí a exportação para Belém e para Cayena, né, que já existia em pequeno volume. Certo? E aí, junto com a madeira, já começou a se consumir também ali ó, as resinas, os óleos vegetais, né? Lembrando que é o seguinte, ó, o Pará, o Amapá, só virou território em 1943, né? Então, o Amapá que ainda fazia parte do Pará nesse período aqui que nós estamos conversando, né? Mas ele já tinha um destaque na produção florestal, né? Aí veja bem, em 43, ó, 1943, aí sim o Amapá se torna o território do Amapá, e o governo passou a enxergar a floresta como um recurso estratégico. Começou a estimular ali concessões, né, para exploração. Começou as concessões ali, isso aqui é importante, pessoal. E começaram então a incentivar a que algumas empresas então viessem para cá. E aí de 1960 a 1970 houve uma expansão muito grande da exploração de madeira. Lembrando que naquela época nós estávamos vivendo ali o regime militar e tinha aquela política da integração nacional dos militares. Então havia ali uma obsessão por ocupar a Amazônia, né? Para não se perder território. Então aquela política da integração nacional. Então intensificou muito a exploração da floresta nesse período. Nesse período também foram abertas estradas, né? Foram abertas estradas. E aí você tem ali a BR-156, a BR-210. Né? Você tem ali a BR-156, que vai ali do Jari até o Oiapoque. Certo? Do Jari ali até o Oiapoque. E a BR-210, não, a ideia era ligar ali a Manaus, aí para Roraima, e terminou não funcionando totalmente, mas no Amapá boa parte da BR-210 foi desenvolvida. E aí você teve um aumento muito grande de exportação para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, certo? Então veja que houve todo um incentivo do governo para que aumentasse ali essa exploração da madeira nesse período, tá? E aí você teve ali grandes presenças de empresas madeireiras, né, de fora do estado que vieram investir nessa área. Um exemplo aí, pessoal, foi a Brumasa, em 1965 ali, que foi uma empresa que se instalou no Amapá e ela era focada na exportação de compensados, tá? Ainda falando sobre a madeira, é importante você saber do projeto da Jari Celulose. Então você tem aqui, ó, o caulim, né? Espécie de floresta ali que é trabalhado exatamente na produção da celulose, ok? Foi se instalado um projeto lá no Jari, Vitória do Jari, Laranjal do Jari. Você tem aqui a fábrica da Jari Celulose. Lembrando que
você tinha essa exploração no Amapá, né, dali dos eucaliptos, dos pinos, mas a sede da empresa onde acontecia ali aquele processamento é do lado do Rio Jari, né? Já ficava em Monte Dourado, ali em Almerim, no Pará, tá? A Jari Celulose. Então você teve ali pequenas e médias madeireiras expandiram sua estação. Muitas vezes sem controle nenhum ambiental nessa época, né? Mas veja, a economia que antes era muito dependente da Income, que nós vamos estudar isso, da produção do manganês, passou também a ter a madeira, né? E o garimpo naquela época como fonte de renda informal. Tá? Então a madeira ela passou sim a ser uma grande fonte de renda na economia do Amapá. E aí nós temos o exemplo aí da Jari Celulose, né? Pessoal, e nós estamos falando da madeira, agora nós vamos falar do caulim, né? Do caulim. Então veja, a Cadan, ela passou a ser ao lado da ICOM e do projeto Jari, uma das principais bases econômicas do amapaense, a Cadan. A Cadan, pessoal, tá aqui, ó. A base da Cadan, ela também, essa base, ela não é no Amapá, ela é do outro lado do Rio Jari, né? Fica ali em Monte Dourado, que é um distrito do município de Almeirim, Pará. Porém, o caulim, né? O caulim, que é um insumo da Cadan, esse caulim ele fica no Amapá, tá? Ele passa ali por um duto por baixo do rio ali, do Rio Jari, e vai para a fábrica aí da Cadan. Então o caulim ele era exportado principalmente para onde? Estados Unidos, Europa e Japão. Ok? Então o caulim é uma produção do Amapá explorado pela empresa Cadan, também muito importante. Na frente ali dessa fábrica aí nós temos Vitória do Jari, tá? Vitória do Jari. Então a mão de obra da Cadan ela vinha ali de Vitória do Jari e Laranjal do Jari, ok? Principalmente ali Vitória do Jari e Laranjal do Jari. Laranjal do Jari bem maior, né? Então com maior participação na mão de obra. Aí você tem outros movimentos econômicos que a gente vai citar aqui, por exemplo, a Ancel. A Ancel, pessoal, foi fundada ali, olha, no século XX, né, em 1976, dentro daquela ideia de ocupação da Amazônia ainda, né, com a sede da empresa em Macapá, atuava onde? Principalmente nas áreas de Ferreira Gomes e Cutias, né? Então a Ancel, veja que a Ancel trabalha também com o eucalipto, né, na produção de celulose, assim como a Jari Celulose. Só que a Jari Celulose é lá no sul do Amapá e a Ancel não. A Ancel, pessoal, ela trabalha aqui, ó, no centro-leste do Amapá. Então aqui, ó, tá no coração aqui do Amapá, centro-leste, ok? Centro-leste. Então, só para a gente se ligar, aqui está o Amapá, aqui está o centro, lembrando que aqui você tem o leste, aqui você tem o oeste. Então, é nessa parte aqui, ó, centro-leste, certo? Ou seja, ali na região de Ferreira Gomes e também de Cutias ali, tá? Ok? A Ancel, muito importante também para a economia do estado do Amapá. E eles começaram então ali o plantio de eucalipto, que era cultivado em grandes áreas de reflorestamento. E aí ainda no século XX, falando de madeira não, da ferro de liga, você tem ali a CFA Cromita, né, de 1988, Companhia de Ferro Ligas do Amapá, que também teve uma importância no Amapá, mas ficou por pouco tempo, tá, pessoal? Então isso nunca vi uma questão cobrar sobre essas coisas. Os nomes mais importantes são esses maiores, é o que a gente vai se ater a mais tempo, tá? Mas aí em 88 você teve ali sim a presença da Companhia de Ferro Ligas do Amapá, ok? Participando da economia. E aí no século 21, né? No século 21, que já não é alvo do nosso estudo agora, que nós estamos estudando só o século 19 e o século 20,
Você teve ali a MMX, né, que é mineradora muito importante em Pedra Branca, a Unagem Mineração em Mazagão, a Metalurgia SA também em Mazagão, a Metalurgia Vila Nova também em Mazagão, né? A Biadel, né, que é um projeto lá da Tucano, projeto Tucano. Você sempre vem falar da Tucano, muito importante na exploração de ouro em Pedra Branca. A Tucano é gigante, né? Ela é gigante. Mas veja, nós estamos falando de uma exploração de ouro no século 21, né? E o nosso alvo do estudo agora é apenas o século 19 e 20. Então eu estou apenas citando aqui o projeto Tucano, também de ouro em Pedra Branca. Ok? Olha só, nós estamos falando aí então de movimentos econômicos, né? É importante que você saiba a figura do comércio por regatão. O Amapá, você tem uma grande malha ali de aquaviária, né? Então você tem os ribeirinhos ali, você tem o Rio Amazonas, o Rio Araguari, o Rio Oiapoque, e nesses rios aí tem os seus afluentes ali, ok? Então veja bem, você tem essas embarcações menores, elas levam mercadorias e saem vendendo nessas comunidades, pessoal, através dessas embarcações chamadas de regatão. Então você tem ali chamado de regatão ou batelões, ó, que eram comerciantes ambulantes que navegavam então ali nessas regiões, levando ali mercadorias industrializadas. Então ali é tudo que você imaginar, né? Sal, tecido, querosene, remédio, ok? Nessas embarcações vendendo, e aí eles vendiam fiado ali, né? Vendiam ali fiado e depois na outra viagem saíam coletando, às vezes em espécie ou às vezes em troca por produtos, ok? E aí no século 19, que é na primeira fase, você vê que o regatão se consolidou, né? Principalmente através do rio Oiapoque, Calçoene, Araguaí e Amazonas. Ó. Eram os principais rios ali onde você via a presença desse tipo de comércio, regatão. Ele foi essencial durante o período do ciclo da borracha. Ali, ó, nós estamos falando ali metade do século XIX, quando você via como intermediário entre o seringueiro e os coletadores e os grandes comerciantes em Belém. Então você tinha os grandes comerciantes em Belém, né, que mandavam esses produtos, né, e você tinha ali os seringueiros ou coletadores, e aí eles, esse pequeno comércio ali dos seringueiros, eles vendiam a produção para os extrativistas, para os coletadores ali, né? E vendiam ali a prazo, ok? E vendiam ali a prazo. E aí você tinha aquele ciclo constante onde o seringueiro ali, o extrativista estava sempre devendo, né? Devendo a esses comerciantes aí, né? Aos pessoal que operava aí os regatões, ok? Então foi muito importante. Esse modelo onde você vendia para receber depois e havia sempre aquela dívida é chamada de aviamento, né? Porque veja que você tem um financiamento de cima para baixo, desde o grande lado de Belém ou de fora do Brasil que mandava dinheiro para investir nessas operações, até chegar lá na ponta da linha em quem estava comprando que ficava devendo ali e ficava aquele ciclo de pagamento, ok? Então eles forneciam mercadorias a crédito, ou seja, fiado, e recebiam produtos extrativistas, gerando o endividamento crônico da população local. Tranquilo? Beleza? No século XX, esse comércio de regatão ele seguiu forte, ó, ligando tanto ao ouro quanto à borracha. Então você vê que o regatão, que antes começou ali apenas com a borracha, né, já estava operando também em áreas de produção de ouro, também ali continuava com a borracha e também da castanha do Pará, pessoal. Né, você tem ali, principalmente ali no sul do Amapá, na região de Laranjal do Jari, você tem uma produção muito grande de castanha.
em Laranjal do Jari, e também uma produção muito grande de castanha em Mazagão. E o escoamento acontecia muito ali pelo Laranjal do Jari, certo? Então havia essa questão do aviamento ali, onde esses extrativistas aí, eles ficavam devendo aí para o pessoal do que operava o regatão. Aí após a criação do território federal do Amapá, ainda o regatão ainda era a principal forma de comércio dos interiores, já que as estradas e cidades estavam em formação. Você não tinha naquela época, né, estradas pavimentadas e nem estradas boas para trafegar o comércio. Então terminava tudo acontecendo pelo meio aquaviário, né, através dos regatões, ok? Na década de 50 e 70, mesmo com a urbanização de Macapá e Santana e a chegada da ICOME, o comércio de regatão continuou atendendo as áreas mais distantes, né? Mais remotas. Mas veja bem, o que aconteceu? A partir dos anos 80, 90, né? Já com a abertura das estradas, com a expansão dos comércios fixos, começou a nascer vários comércios nas próprias comunidades, aí o regatão começou a perder sua importância, tá? Porque você já tinha ali a abertura das estradas, começou a nascer então os comércios locais, ok? E aí vamos falar de outra coisa muito importante também aqui, outro ciclo, né? Que é o ciclo do ouro. Lembrando que nós estamos num encontro aqui, uma aula, um revisaço, história do Amapá, atividades econômicas do século XIX e século XX, tá? Então vamos falar aqui do ciclo do ouro. Então, sempre houve ali, né? Nós estamos na história do Amapá, que havia aquelas notícias de ouro na região ali do Amapá, de Lourenço, do Amapá, né? Mas aí, veja, no século XIX isso ganhou muita força. Principalmente onde? No rio Calçoene e Caciporé, no norte do Amapá. Pessoal, são os rios ali que passam próximo daquela área do distrito do Lourenço, que hoje é muito forte na produção de ouro, né? Através da Cogal. Então veja bem, naquela época começou a haver exploração ali nos rios, né? Nos rios Calçoene e Caciporé. E isso atraiu muitos migrantes. De onde vinham essas pessoas para trabalhar no garimpo, pessoal? Nordestinos, né? Paraense e até estrangeiros. Olha, meu pai, por exemplo, ele era garimpeiro. Ele veio para a área do Rio Jari e depois foi lá para Itaituba, no Pará. O que essa galera buscava? Principalmente ali um enriquecimento rápido, né? Mas eles também estavam fugindo da crise lá no Nordeste. Nós tivemos vários momentos de crises econômicas, tanto no Ceará quanto no Maranhão. Esses garimpos dessa época eram garimpos o quê? Artesanais, tá? Nós estamos falando do século XIX. No século XX já começou a ter um novo ciclo de ouro ali. Nós tínhamos ali uma produção aurífera em Calçoene, né? Mas não havia também essa expressão internacional ainda. Aí a partir da década de 70 e 80, o cigarimpo, né, voltou a ganhar um destaque no Amapá, principalmente onde? Em Calçoene, que é no distrito de Lourenço hoje, né? Onde hoje tem a Cogal. Ali sempre foi uma área muito rica em ouro. Então você tem, naquele momento, começou realmente a ter uma extração maior de ouro em Lourenço, no distrito de Lourenço, e também em Tartarugalzinho. Grandes frentes foram abertas, atraindo milhares de trabalhadores de várias partes do Brasil, né? Olha, ele até compara aqui no texto que equiparado ali o que aconteceu na Serra Pelada, né? Onde houve a atração de gente ali querendo enriquecer, vindo ali de toda a parte do Brasil. E o garimpo do Lourenço, ó, lá no distrito hoje de Lourenço, chegou a ser considerado um dos maiores garimpos a céu aberto do país, né? Para você ter noção da grandiosidade do garimpo de Lourenço, onde eu já trabalhei várias vezes lá
tive a felicidade de visitar o distrito de Lourenço, indo pela Receita Cefaz Amapá. E aí vamos avançar aqui. Veja bem, nem sempre teve paz, né? Olha só, na década de 80 foram observados conflitos entre as empresas mineradoras, empresas que ganharam concessão lá da exploração, e os garimpeiros que estavam atuando nessa área. Exemplificando o caso da mineração Novo Astro. Então a Novo Astro começou a trabalhar na exploração lá no distrito de Lourenço. Eles trabalhavam inclusive fazendo túneis subterrâneos ali na exploração do ouro. O que aconteceu? Essa Novo Astro, a MNA, Mineração Novo Astro, após adquirir o direito de garimpar na área, né, lá no distrito de Lourenço, em Calçoene, eles expulsaram os garimpeiros que estavam atuando na região. Eles expulsaram os garimpeiros que estavam atuando na região. Né? Então veja que essa mineradora Novo Astro, ela estava trabalhando ali em grande produção e ela encerrou a atividade dela lá em 1995. Mesmo com essa expulsão, pessoal, os garimpeiros continuaram ali na clandestinidade ali trabalhando na exploração, né? E aí eles fundaram uma cooperativa, a Cogal, que hoje é reconhecida, né, pelo governo federal. Então você tem ali a Cogal, cooperativa dos garimpeiros lá no distrito de Lourenço, que foi fundada lá nos anos 80. Foi a maior cooperativa de garimpo do Amapá e uma das mais conhecidas do Brasil, né? E hoje ainda opera a Cogal. Tranquilo? Vamos fazer a nossa primeira questãozinha tranquila. Vamos ver se você está ligado nesse assunto aí. A galera do chat aí, por favor, vamos participar. Dez segundos para você falar se essa afirmação ela é verdadeira ou falsa. Então veja lá, pessoal. Na década de 80 ocorreram choque entre as empresas mineradoras e garimpeiros, né? No caso, ele citou uma mineradora, que é a Novo Astro, que ao adquirir direitos de garimpagem no município de Lourenço, de Calçoene, né, passou a expulsar os garimpeiros. Certo ou errado? Certo, né? Isso daqui está correto, ok? Corretíssimo. Mais uma questão. A competição pela exploração de ouro na região do Amapá, renovada na segunda metade do século XIX, acirrou a disputa entre o Brasil e a França. De ambos os lados houve iniciativa de organizar politicamente um novo cenário. Uma das iniciativas foi o quê? E aí eu convido você a estudar lá o conflito entre Brasil e a França, né? Entre o Amapá e a Guiana Francesa, pelas terras ali do Amapá, ok? O Brasil com a França pelas terras do Amapá, conflito do Amapá. E você vai ver que houve uma invasão francesa e o Brasil se organizou ali, criando então um conselho, né? Que foi chamado de Triunvirato, muito importante para a retomada daquele território ali que os franceses tinham invadido, tá? Convido você a assistir a aula lá do conflito entre o Brasil e a França, ok? Vamos ali agora entrar na parte que é mais cobrada no concurso público, que é exatamente da mineração no Amapá, tá, pessoal? Então, desde de 1940 a 1950, o Amapá tornou-se um polo mineral com a atuação da ICOME. Cara, quando a gente fala de empresa, a empresa mais imponente e que
é o assunto mais cobrado em concurso público quando se trata de mineração, é a ICOME, tá? É a ICOME, que é a Indústria e Comércio de Minérios S.A. Ok? Uma indústria que recebeu uma concessão para explorar, se associou a uma empresa americana para explorar o que? O manganês. Tá? Muito importante que você saiba que a ICOME ali atuava com o manganês. E atuava ali no município de Serra do Navio. Essa fase marcou o primeiro grau do ciclo de mineração do Amapá, né? Mas também trouxe impactos, né? Ambientais, pessoal. Não só ambientais, também sociais. E trouxe também muita movimentação econômica para o estado. O ciclo do manganês entrou em declínio nos anos 1990, quando houve o esgotamento das reservas exploradas. Ok? Mas vamos para mais detalhes disso aí para você compreender com mais força. Veja bem, eu trouxe aqui uma linha do tempo, nós vamos começar falando dessa linha do tempo e depois nós vamos desfocar em alguns momentos para explorar outros assuntos importantes. A gente volta para a linha do tempo da ICOME no Amapá. Então você teve ali, ó, a descoberta de depósito de manganês, né? Veja que em 1946 ali, nós estamos falando de um depósito de manganês em Serra do Navio. Primeira coisa, nós estamos falando do manganês, aí como vai trabalhar com esse produto, manganês, e nós estamos falando do município de Serra do Navio. E aí foi criado, pessoal, então a ICOME, certo? Encontrou-se o manganês lá no Serra do Navio, criou-se uma empresa para explorar esse manganês, já que era em grande quantidade, né? E essa empresa brasileira, a ICOME, assume a concessão para explorar o manganês. Quando? Em 1947. Ó. Foi aí que houve a criação da ICOME, 1947. Lembrando que nós estamos aqui no século XX. Ó, né? Então, em 1947, o governo federal cria e passa então o direito de pesquisa e exploração, né, para a ICOME. Para ela fazer tudo isso onde? Na Serra do Navio. Onde havia ali ricas jazidas de manganês. Ok? Aí em 1950, a ICOME ela não tinha aquela tecnologia necessária para essa exploração. O que a ICOME fez? Ela fez um acordo com uma empresa americana. Essa empresa americana aqui, ó, que passou a deter parte do capital. Certo? Para trabalhar junto nessa exploração aí. Em 1953, o governo federal concede ali de maneira definitiva, então, o direito de lavra para a ICOME. Uma questãozinha aqui, pessoal. Olha só. Em relação aos fatos relacionados com a exploração mineral no Amapá. Na década de 40, a indústria comércio ICOME. Lembre que a década de 40, ela vai até 1949, né? E aí você sabe que em 1947 nascia a Lei ICOME. 1947 nascia a ICOME, ela recebeu do governo federal, quando criada, também o que? Autorização para fazer a pesquisa do manganês na Serra do Navio. Então aqui está correto. E que em 1950, ela percebendo que ela não estava conseguindo fazer a extração sozinha, ela precisava de mais tecnologia, ela se associou a uma empresa americana. Então nós temos aqui uma alternativa correta, ok? Ok, você tem a exploração ali desse minério, né, do manganês. Mas, cara, o que adianta você explorar se você não conseguir escoar? Então você precisava o quê? Escoar a produção desse manganês. Ok? Então foi criada a Estrada de Ferro do Amapá. Então veja bem. Em 1954, nós estamos falando aqui do século XX, iniciou a construção da Estrada de Ferro. E essa Estrada de Ferro ia ligar quem, pessoal? Ora, lá onde tinha o manganês, que era a Serra do Navio, a Santana, que é onde tinha um porto, né? O Porto de Santana. Ligava o local da exploração até onde a cidade portuária, né? Então veja que era um deslocamento aí em torno de 194 quilômetros. Começou a obra aqui, pessoal, em 1954. Só terminou em 1957, ó, com a inauguração ali.
começou então a exportação de manganês em larga escala, né? Em larga escala no Amapá, por conta que realmente agora a produção começou a acelerar. Antes essa produção ela não tinha essa grande escala, ok? Vamos ver uma questãozinha aqui tranquila para você testar seu conhecimento. A transformação do Amapá em território na década de 40, né? O Amapá se transformou em território em 1943, né? Na década de 40. Facilitou nos anos 1950 o surgimento do projeto ICOME, que se tornou o primeiro grande empreendimento da Amazônia. Esse projeto aqui foi implantado em 1957, onde, no município de Serra do Navio, ligando a Santana, que era a área portuária, fazia parte de uma estratégia do capitalismo internacional para a exploração e apropriação de recursos minerais em grande escala. Com foco na extração de quê? Aí eu pergunto para a galera do chat. E aí, pessoal? A ICOME, nessa época aí, ela estava explorando qual desses minerais aí? Manganês. Exatamente, Letícia. Manganês, né? Isso aqui, ó, manganês. Então fica ligado, essa questão aqui foi cobrada agora pelo IFAP, ó, em 2024. Ok? Vamos lá. Na década de 1950 foi construída a estrada de ferro do Amapá com o objetivo de transportar. Então veja bem, ele está falando agora da estrada de ferro do Amapá, com o objetivo de transportar a borracha lá do rio Cajari, ligando o Mazagão a Santana. Certo ou errado? E aí, pessoal? Essa estrada de ferro. Como é que é, pessoal do chat? Tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Porque essa estrada de ferro aí, ela não foi para o ciclo da borracha, ela foi para o ciclo de manganês, não é isso? E não era do Mazagão, da região ali do Cajari, do Maracá, negativo. Era de Serra do Navio. Então veja que essa questão aqui, ela falou que era de Mazagão para Santana, não era, era de Serra do Navio para Santana, ok? E não era também da borracha, era do manganês. Então fica ligado nisso, fica ligado. Beleza, pessoal. Aí olha só, nós já estamos falando aqui no século 21, né? Foge do nosso assunto, que nosso assunto é só século 19 e século 20, mas é importante que vocês saibam ali, né, que nos anos 20 começou um ciclo ali do minério de ferro. E a empresa MMX, ligada ao grupo do Eike Batista, né, do EBX, assumiu a exploração de ferro no Amapá, especialmente as áreas próximas de Pedra Branca. Então veja bem, a MMX implantou minas, implantou ferrovias e uma infraestrutura portuária também em Santana para escoar esse minério. Mas essa MMX, veja que ela só surgiu aqui no século 21, né? Não é objeto do nosso estudo aqui, que é do século 20. É bom que você só se localize. E aí, depois da MMX, que ficou pouco tempo, essa Anglo-América assumiu, né? Assumiu ali as atividades da MMX. Essa Anglo-América criou a tal Anglo-Ferros do Amapá e continuou a atividade ali da MMX, né? Então veja que a Anglo-Ferro passou a controlar a mina de ferro de Pedra Branca, a estrada de ferro também até Santana, o terminal portuário de Santana, passou tudo a ser comandado
pela Anglo Ferros. O minério de ferro tornou-se um dos principais produtos de pauta da exportação do estado. Mas lembrando que é importante que você saiba isso, porque na sua prova pode ser cobrado vários assuntos ali e a questão certa vai estar ali dentro do século XIX e século XX, que é o alvo do nosso estudo. Essa MMX, essa Anglo Ferros, já é século XXI. Vamos voltar então para a linha do tempo da ICOME, que é que eu falei, questão de concurso público, o foco principal é a ICOME, certo? Então, na década de 60 a 70, a ICOME consolida Serra do Navio como uma cidade modelo. Então, se você chegasse lá na Serra do Navio, parecia que você estava numa cidade americana, né? Um modelo muito... uma cidade bem preparada, né? Bem preparada, organizada, com escolas, ruas bem distribuídas, calçada, né? Que infelizmente você chega hoje lá, tá um clima de abandono, né? Mas a cidade Serra do Navio, uma cidade muito linda, histórica, porque ela realmente recebeu uma estrutura bem moderna, tá? Nessa época ela tinha uma estrutura bem moderna de habitação para os seus trabalhadores lá e também para os serviços públicos, tá? Assim como a gente viu acontecer lá em Monte Dourado, né? No Pará, que fica do outro lado do Rio Jari. Você tem Laranjal do Jari e tem Monte Dourado. Monte Dourado é uma cidade também bem estruturada, que foi montada ali pelo projeto da Jari Celulose, principalmente. Aí, olha só, pessoal, na década de 70, a ICOME implanta uma usina de pelotização para beneficiar o manganês. Então, o manganês saía bruto, aí nesse momento a ICOME ela começou a perceber que ela podia beneficiar o manganês para ele já sair num estado de subproduto mais avançado, com um valor agregado maior. Então a ICOME criou a usina de pelotização para beneficiar esse manganês, ok? Só que essa usina de pelotização, pessoal, ali em Santana, tá? Que foi implantada ali em Santana, ela causou uma repercussão sobre a possível contaminação do arsênio, ó. Então havia ali uma possível contaminação de arsênio naquela região ali onde foi implantada essa usina de pelotização pela ICOME, tá? Que foi implantada ali em Santana. Então houve ali, né, uma possível contaminação com arsênio, né? Mas também não há registro ali de ação judicial só focada no arsênio ali, tá? A ICOME respondeu várias ações ambientais, ok? Principalmente lá na área de exploração, Serra do Navio e tudo mais, mas não tem nenhuma ação judicial específica quanto ao arsênio, né? Não tem. A implantação da usina, ela ocorre com base na política federal de criação. Então, olha só, naquela época, o governo federal tinha vários incentivos para essas empresas se implantarem na região amazônica. Então havia um incentivo ali do desenvolvimento da Amazônica. Então o governo federal tinha vários benefícios para isso e também havia benefícios fiscais, pessoal. Então várias isenções. A empresa ela praticamente não tinha carga tributária para se implantar nas regiões amazônicas mais distantes, tá? E aí, falando da ICOME ainda, na década de 80, o minério do manganês ele começa a esgotar. Então veja, você tem lá o minério de manganês lá na Serra do Navio, está saindo ali em alta produção de manganês, a estrada de ferro então ali bombando com saída de manganês. Só que aí essa produção entra em declínio. E o que acontece? Encerramento oficial da exploração de manganês pela ICOME. Quando? Em 1997. Então veja que em 1997 acontece o encerramento da exploração. E logo em seguida
a extinção da empresa, né? A Icome então foi extinta em 2003, né? Essa empresa que realmente marcou a história do Amapá. Ok? Então nós vamos fazer uma questãozinha aqui tranquila. Na década de 70, com base na política federal de criação, olha só, o governo federal tinha lá uma política de criação de polos de desenvolvimento na Amazônia. Isso é verdade. E também incentivos fiscais. Então, aproveitando que tinha essa política federal, a Icome implantou uma usina de pelotização na área industrial do município de Santana. E aí, a galera do chat, isso tá certo ou tá errado? Certo ou errado, pessoal? Galera do chat. Essa prova caiu para a Secretaria da Fazenda, né? Cefaz. Essa prova para você ser meu colega aqui na Receita, hein? Então isso aqui tá o quê? Certo, né? Isso aqui tá certo, pessoal. Então a Icome implantou uma usina de pelotização que era para beneficiar o manganês. Ela implantou onde? Na área industrial de Santana, né? Aproveitando essa política federal que tinha para o desenvolvimento da Amazônia e também que tinha incentivos fiscais. Beleza? Vamos para frente. Ciclo da borracha. Caramba, meu, esse ciclo é importante, hein? Ciclo da borracha. O ciclo da borracha, pessoal, foi o período de maior crescimento populacional. Olha só, da região amazônica. Cara, você não tem noção da quantidade de pessoas que vieram para que veio, a quantidade que veio, né, para a região amazônica nessa época. Foi a primeira atividade extrativista de expressão econômica antes da mineração da Icome. Então veja, nesse período aí, pessoal, vários municípios foram urbanizados. O fluxo de pessoas para o ciclo da borracha foi muito grande. Então vamos ver o que aconteceu no século XIX. A primeira etapa desse ciclo da borracha. A borracha, né, que é o látex da seringueira, começou a ser valorizada internacionalmente. Então você começou a ter uma valorização internacional da borracha, né? Isso aconteceu devido ao quê? À Revolução Industrial. Então você precisava da borracha para quê? Para pneus, para isolante elétrico, para correias. Nós estamos falando de indústria, precisa de muita correia, né? Então no Amapá, o Amapá era parte do Pará, né? Nós estamos falando aqui, ó, no início ali do século XIX. A extração da atividade econômica complementar, principalmente nos rios Oiapoque, Calçoene e Araguari. Então tinha muita extração da borracha nessa região aí, ó, do Araguari, né, do Oiapoque e de Calçoene. E aí vieram muitos migrantes nordestinos. Esses migrantes que vieram para o ciclo da borracha, principalmente foram de onde, pessoal? Do Ceará. E olha, um fator importante que motivou eles virem, a seca, né? Teve a famosa seca em 1877 no Ceará, né? Então teve uma crise muito grande no Ceará, então vejo que o pessoal veio trabalhar nos seringalhos. O sistema de trabalho era o aviamento, né? O aviamento onde você tinha aquelas pessoas que compravam lá os seus mantimentos e ficavam devendo para os patrões, né? E aí ficava ali, ó, preso a essas dívidas, não conseguia ir embora. Eles ganhavam dinheiro, mas pagavam tudo em suas dívidas ali dos patrões. E aí você tem no século XX ali, falando ainda da borracha, você ainda tinha ali o boom da borracha, com exportações escoadas por Belém e Caiena.
Então a borracha ela saía do Amapá, ia para Caiena, para Belém, de lá seguia as exportações, né? A produção do Amapá era maior da época? Não era, era menor que no Acre e que no Amazonas, mas tinha importância regional também, certo? A partir de 1910, o ciclo da borracha entra em crise. E por que o ciclo da borracha entrou em crise, pessoal? Porque os ingleses começaram a plantar seringais na Ásia. E aí, como eles plantaram lá, teve uma maior produtividade, o preço caiu, faliu o nosso ciclo da borracha aqui no Brasil, né? Então, no período da Segunda Guerra Mundial, veja que em 1910 você tem a crise, né? 1910. Mas aí depois você tem a Segunda Guerra Mundial, né? E nesse período da Segunda Guerra Mundial, você tem aí a Inglaterra envolvida, né? Porque lembra que os ingleses eram que estavam plantando lá na Ásia. Os ingleses começaram a plantar na Ásia e isso fez com que a produção deles fosse muito grande, né? Tivesse uma produtividade maior, baixasse o preço então da borracha e o Brasil entrou em crise. Só que veio a Segunda Guerra Mundial, né? E nessa Segunda Guerra Mundial influenciou nessa produção lá dos ingleses e aí o Brasil então começou uma campanha do soldado da borracha, né? Incentivando aí a produção da borracha novamente no Brasil. Então você teve muitos trabalhadores que vieram do Nordeste trabalhar no ciclo da borracha nesse período aí no Brasil, pessoal. Ok? Muita gente mesmo. E aí você reforçou ali a extração, ó, no Oiapoque e no Jari. No Jari, muito, né? Muito ali desse fluxo do soldado da borracha, né? No período aí da Segunda Guerra Mundial. Uma questãozinha aqui tranquila, vamos ver, ó. Isso aqui caiu na Câmara Municipal de Macapá ano passado. O ciclo da borracha foi um dos períodos de maior crescimento populacional e econômico na região amazônica, levando à urbanização de várias cidades. E aí, a galera do chat, isso aí tá certo ou tá errado? Correto, né? Certíssimo, é isso mesmo. No período da borracha, como veio muita gente do Nordeste trabalhar, você teve ali um boom populacional, né? Nas regiões da Amazônia, ok? Malha rodoviária. Olha só, durante o regime militar, nós estamos falando aqui, galera, do século XX, ó. Século XX. Durante o regime militar, havia a meta de integrar a Amazônia ao restante do Brasil, né? Dentro da chamada Política de Integração Nacional, que era o PIN, né? Política de Integração Nacional. E qual era o lema dos militares nessa época? Integrar para não entregar. Então eles queriam povoar, meu amigo, povoar a região amazônica, porque havia um medo de perder a região amazônica, certo? Então houve essa política de integração nacional, PIN. E aí com isso, eles vão fortalecer a malha rodoviária. Surgiu ali a BR-156, né? Que liga o Oiapoque, lá na Guiana Francesa, fronteira, até Laranjal do Jari, passando por Macapá. Então, quando eu vou trabalhar no Oiapoque, eu vou pela BR-156. Se você for para o Jari, você vai para a BR-156. Então, a BR-156 nasce lá no Jari e ela vai até o Oiapoque, ali na fronteira, ok? E aí você também, nesse período, teve ali a abertura da BR-210, que é chamado de Perimetral Norte, né? Essa BR aí que vai para Pedra Branca, para Serra do Navio, certo? Então essa BR-210, que se eu salvo engano, ela segue até o Ayampi. Essa foi planejada para ligar o Amapá, o Amazonas e Roraima, mas terminou que ela não foi concluída, pessoal. Mas no Amapá, ela realmente é bem extensa. Então vários trechos foram abertos no Amapá, mas essa obra nunca foi concluída para chegar até o Amazonas, até Roraima, né?
e impactou diretamente terras indígenas e áreas de floresta, né? Vamos ver uma questãozinha aqui? Olha só essa questão. Tranquila. Durante o regime militar, a política de integração nacional estimulou a construção de rodovias BR-156 e 210 como um instrumento de colonização e integração. E aí eu pergunto para vocês, isso tá certo ou tá errado? Galera do chat, e aí? Essa questão foi cobrada aí no concurso da Fundação Getúlio Vargas, né? SEAD de 2022. Exatamente, essa questão está correta, né? Política de Integração Nacional, o PIN. Ok? Vamos avançar. Aqui nós temos o gabarito e então nós chegamos ao final do nosso encontro. Eu vou interromper a gravação aqui do vídeo. Pessoal, e até a próxima. Um abraço.